Dizemos então que as migrações aumentam a variabilidade genética por causa do fluxo de genes, né? É como se os genes eles fossem se misturando através de um fluxo migratório. Como é que nós entendemos hoje o processo evolutivo? A gente se baseia então nas ideias do século XX, né? Que fala justamente de uma nova forma de entender o que Darwin propunha, que se referia à seleção natural. Ela foi chamada também de teoria sintética da evolução. Então, o que ela diz? Que uma população ela pode sofrer fenômenos que aumentam a sua variabilidade, como, por exemplo, a recombinação gênica, que tem a ver com a formação de gametas, como óvulo e espermatozoide, ou de mutações que alteram a molécula de DNA. Essas alterações, assim como as migrações que aumentam o fluxo de genes numa população, leva a uma variabilidade de indivíduos. Então, os indivíduos de uma população da mesma espécie não são idênticos entre si. Por causa disso, quando o ambiente exerce alguma pressão sobre essa variabilidade, o que Darwin chamou de seleção natural, o que pode acontecer é que alguns indivíduos eles conseguem se reproduzir mais. E esse que se reproduz mais, ele consegue gerar mais descendentes. Essa capacidade de gerar mais descendentes eu chamo de adaptação. Então, quando pensamos em evolução, atualmente, a gente entende que adaptação é essa capacidade de produzir novos indivíduos e de perpetuar suas características ao longo das gerações. Essas características, elas persistem ao longo das gerações, mesmo que o ambiente exerça essa pressão. O que verificou-se também é que não só o ambiente exerce uma pressão seletiva, a gente também tem uma pressão artificial que é feita pela espécie humana. Então, o ser humano ele pode provocar alterações ou fluxos de genes que fazem com que algumas características que interessem à humanidade persistam, né, ao longo das gerações. E uma outra seleção também é a seleção sexual, que é aquela que tem a ver com alguma vantagem que machos e fêmeas impõem sobre outros e esses conseguem se reproduzir com mais facilidade, como é o caso, por exemplo, dos pavões, né? Aquela cauda toda bonitona dos pavões, ela não é vantajosa em termos de se esconder ou de fugir de predadores ou mesmo para alcançar voos. Mas, no entanto, a cauda do pavão chama a atenção da fêmea e ela acaba escolhendo para se reproduzir. E por conta disso, essa adaptação ela persistiu ao longo das gerações. Esse processo ele pode culminar na especiação. O que significa isso? Na formação de novas espécies. Então, o processo evolutivo ele pode chegar num ponto em que ocorre tanta diferença entre as populações selecionadas que elas não constituem mais a mesma espécie. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma população de besouros original. Só para lembrar, os besouros não são idênticos entre si. Eu tenho aqui diferenças dadas por mutação, recombinação gênica e migração. Imagina que aconteça aqui um evento natural, um terremoto que abre aqui um espaço e cria um novo fluxo de rio. Eu tenho aqui a separação de duas populações e essas populações não conseguem mais se cruzar, elas vivem isoladas de um lado e do outro do rio. A gente chama isso de isolamento geográfico. Imagine que com o passar do tempo, com o passar de muitas gerações, o ambiente deste lado favoreceu mais a reprodução dos indivíduos mais esverdeados. Isso por diferentes motivos. Então, eu tinha um ambiente aqui, chamado de ambiente 1, que favoreceu essa reprodução. Do outro lado do rio, favoreceu a reprodução de outro tipo de característica, os besouros mais marrons.
Então, desse lado vai predominar os besouros verdes, do outro lado vai predominar os besouros marrons. Vai chegar um momento em que as diferenças entre essas duas populações, elas são tão grandes em termos genéticos que esses besouros verdes não conseguem mais cruzar com os besouros marrons. Então, a gente diz agora que ocorreu o isolamento reprodutivo, e eu tenho aqui a formação de duas novas espécies. Essas duas novas espécies, elas se originam de uma mesma população original, que não existe mais hoje, né? Ela sofreu um processo de isolamento geográfico e reprodutivo, dando origem a duas novas espécies. Esse processo de especiação, ele pode ter ocorrido, por exemplo, pela presença de animais ou predadores diferentes nas duas áreas. Então, num dos lados, pode ser que os predadores consigam comer mais, né, enxergar melhor os indivíduos verdes, enquanto os marrons, eles conseguem se camuflar, reproduzir mais e transmitir suas características para a descendência. Um exemplo de seleção artificial é o que acontece com o uso de antibióticos. Então, imagine assim, que bactérias amarelas, elas têm pouca resistência ao antibiótico, quer dizer, o antibiótico faz efeito e mata as bactérias. E as bactérias mais vermelhas, elas são muito resistentes e elas não sobrevivem. Imagine uma pessoa que tem aqui uma infecção causada por bactérias e, como toda a população, ela tem variabilidade. O médico receita o uso de antibióticos, daqueles primeiros antibióticos. E aí o que acontece? As bactérias mais clarinhas, elas são sensíveis, elas morrem. E as bactérias mais vermelhas, elas são resistentes e elas continuam lá. Agora que elas têm mais espaço e mais comida, o que elas vão fazer? Elas vão se reproduzir. E aí o que acontece? Se o organismo não for capaz de combater essas bactérias sozinhas, elas vão causar de novo a doença, mesmo que esse paciente utilize aquele mesmo antibiótico. Por que o antibiótico não faz mais efeito? Não é porque as bactérias se adaptaram. Veja, o que aconteceu é que as bactérias resistentes, elas já existiam antes. Com a morte das bactérias sensíveis, o que aconteceu? Apenas as resistentes sobreviveram. A mesma coisa acontece com... Opa, aqui tem um i a mais. A mesma coisa acontece com o uso de inseticidas. Todos os anos, no final do ano, a gente vê o lançamento de novas marcas de inseticida. Por quê? No primeiro momento, o inseticida consegue matar os insetos suscetíveis, quer dizer, aqueles que são sensíveis ao inseticida. Mas por causa da variabilidade, sempre existe um ou outro indivíduo que surgiu aqui por mutação, por recombinação gênica ou por migração e que é resistente a esse inseticida. Quando você aplica o veneno, ou seja, ocorre aqui uma pressão de seleção, os insetos sensíveis eles morrem, sobrando apenas os insetos resistentes. Então, mesmo que você use o mesmo inseticida que você usou no passado, hoje os insetos não morrem mais, porque a maioria deles é resistente a esse tipo de veneno. Um outro tipo de seleção artificial que aconteceu com os cachorros. Sabemos hoje que o lobo cinzento é o ancestral dos cachorros que conhecemos hoje. Esses lobos que começaram a viver com o ser humano há mais ou menos 10 mil anos atrás, eles acabaram sendo cruzados entre si de acordo com as características que interessavam os seres humanos. Então, na Europa, na América do Norte, na China e na Índia, predominaram algumas características que hoje foram, depois de muitas gerações e muitos cruzamentos, gerou a formação das diferentes, entre aspas, raças de cachorro, mas todos eles pertencem à mesma espécie. A mesma coisa acontece com couve-flor, brócolis, repolho, repolho crespo e couve-rábano, rábano. Todos eles são descendentes de uma mostarda silvestre. O que
que aconteceu? A espécie humana, depois que aprendeu a cruzar plantas, foi selecionando características que mais interessavam a ela, até a produção de diferentes tipos de plantas descendentes do mesmo ancestral. Esse é um exemplo também de seleção artificial. Bom, espero que você tenha entendido pelo menos uma parte dessa aula. Qualquer dúvida, me procure. Até mais!